Boa noite, a paz do Senhor aí para meus queridos irmãos aí. Eu estou voltando aí mais uma vez aí nessa live. É live agora, né? A onda agora é live. Especialmente para o meu amigo Ramon. Aqui está agora no trabalho e eu vou falar com ele aqui através do mundo da internet. E também através da palavra. Eu quero deixar para a meditação dele, de todos que irão ver futuramente aí esse vídeo. Deuteronômio capítulo 1, aliás, Josué capítulo 1, versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém? Aí, Paulo, a paz do Senhor, um abraço aí. Meditando aqui quando Deus chamou Josué, deixando bem claro para ele que Moisés já estava morto. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, no capítulo 34, versículo 5, que Moisés havia morrido na terra de Moabe. Acabou, Moisés estava morto. E agora Deus escolheu a quem? A Josué, para que Josué guiasse o povo para passar o Jordão. E nós precisamos de um líder forte, corajoso como Josué. Lá no versículo 9, a gente vai ver Deus dizendo para Josué ter bom ânimo. Quando diz ter bom ânimo, a gente logo entende que Josué precisava ter alegria, ter um coração alegre, ter, como eu posso dizer, no sentido da palavra, Josué precisava ter um espírito bom. Então nós precisamos ser crente de bom espírito para estar na frente de um povo. Não é fácil um pastor estar na frente de um povo, claro. E para isso ele precisa ter um espírito bom para guiar o povo. Moisés havia escolhido Josué para escolher homens para sair na peleja contra Amaleque. Você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 17 do livro de Êxodo. Você vai ver isso aí. Josué escolhendo homens para pelejar contra Amaleque. Então a gente observa que Josué foi um servo fiel a Moisés durante toda a sua trajetória e não largou mão de Moisés. Esteve ali lado a lado de Moisés, fazendo a obra do Senhor, ajudando a guiar o povo, ensinar o povo, pelejar as pelejas do Senhor, como Davi também pelejou. Então, o que Deus disse para Josué? Moisés morreu. Agora passa este Jordão. Era necessário passar o Jordão. Para quê? Passar o Jordão para quê? Conquistar a terra. Para ter conquista, não é de um dia para a noite. Para a gente ter conquista na vida, não é toque de mágica. É necessário passar o Jordão. Então, Josué, claro, ia enfrentar algumas dificuldades na vida. Nós enfrentamos dificuldade e ou a gente vence, supera a dificuldade ou é por ela vencido. Então a gente precisa ser forte para vencer. Vamos lá. Assim como as experiências de Israel no deserto, a sua entrada em Canaã, vamos dizer, a sua conquista do país
ela podem ser chamadas figuras que foram escritas para nós. Porque é a Bíblia que diz lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figura e estão escritas para aviso nosso. Então, é um aviso para nós, né? Passar o Jordão, lutar, pelejar para conquistar a terra prometida. Na verdade, a terra prometida e a sua conquista pelo povo de Deus tipifica não o céu, mas a herança espiritual atual dos crentes e da sua salvação em Cristo. Embora os crentes já possuam a salvação, porque eu creio na minha salvação e você também precisa crer se não crer, e em certo sentido já estejam nos lugares celestiais, como diz a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Fica aí essa dica bíblica aí. Ainda, mesmo assim, todos nós ainda precisa combater o bom combate da fé, como a palavra diz, né? A fim de assegurarmos a nossa salvação final e do repouso eterno. Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo 1, 18 ao 20. Vamos ver o que diz. Este mandamento te dou, meu filho. Paulo falando a Timóteo. Meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas, boas milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Emineu, Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Misericórdia, Jesus. Então você vê Paulo entregando algumas pessoas nas mãos de Satanás, porque eram pessoas que blasfemavam das coisas do Senhor nosso Deus. Agora no versículo 16 diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, preserva nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Então, se eu ensino a palavra de Deus, eu tenho a maior responsabilidade de guardar a palavra de Deus. E esta responsabilidade, ela foi passada para Josué, quando Deus falou para ele ter cuidado da palavra, em guardar a palavra, porque assim ele faria prosperar também o seu caminho. Aí no capítulo 6, versículo de número 12 de 1 Timóteo, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então a gente precisa militar a milícia da boa fé e tomar posse da vida eterna. Então, ao tomar posse da vida eterna, o crente que foi chamado para isso, ele precisa o quê? Ter cuidado para não perder a vida eterna. Porque alguns dizem, salvo para sempre. Se não zelar da salvação, perde ela. Porque a salvação infere perdição, a qual ela é ocasionada pelas transgressões. Amém? Não tenho muita coisa a falar, porque se eu for falar aqui, as coisas são muito longas, são muito extensas. Tem muita coisa a ser tratado aqui a respeito da palavra do Senhor nosso Deus. Mas para finalizar, o que Deus disse para Josué no versículo 5: serei contigo, Josué. Foi isso que Deus disse. Então Deus é com você, meu irmão. Deus é contigo, irmão Ramon.
Deus é contigo, meu querido irmão, que está nos assistindo agora. Deus é na sua vida para te dar vitória. E a promessa fundamental que Deus fez a Josué foi: serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Essa promessa, ela é o compromisso que ele assume com todos os crentes na luta pela sua fé. Veja o que diz em Romanos, no capítulo, para finalizar aqui, capítulo 1, versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Em Mateus 28:20 diz a palavra: ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos finalizar em Hebreus capítulo 6, capítulo 13, versículos 5 e 6. Sejam vossos costumes, sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Então, não há por que temer o que o homem pode nos fazer. Para finalizar também, confira o que está em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Esforçai-vos e animai-vos, não temais nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará nem vos desamparará. Então você vê as promessas de Deus de estar conosco, né? Aqui no capítulo 3, versículo 14 de Êxodo: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais assim: dirás aos filhos de Israel: eu sou, e enviou a vós. O eu sou me enviou a vós. Então, por que temer, se o Senhor está conosco e é também o nosso amigo fiel? Amém? Fica aí essa boa palavra aí para você meditar. Um abraço aí, um beijo no coração de cada irmão aí que está nos vendo aí. Um forte abraço e não esqueça que Deus é contigo, tá, meu irmão? Vai nesta tua fé, porque Deus é contigo para te dar vitória.